que acontece? Quando eu termino de explicar o sistema nervoso autônomo, ele entende como que é o funcionamento da equipe dele. Por que que a pessoa não está performando, por que que ela não consegue se comunicar, por que que ela reage a tudo, ela reclama de tudo. Ele consegue entender esse processo, eu não preciso explicar nada. Que bom você aqui. Sabe quando eu ia imaginar isso na minha vida? Nunca. Pois é, sabia que eu também não tinha, eu não imaginava isso, só que você acredita que um dia eu fiz uma sequência de stories e uma amiga minha mandou assim, que falava da neurociência e que tinha base em neurociência, né? E aí ela mandou assim para mim, já tô te vendo fazendo uma live com a Fran. E aí eu falei, nossa, que máximo, né? Naquele dia eu falei, olha, que legal, eu vou ficar muito feliz. No dia que você me mandou o WhatsApp convidando, eu tava dormindo. E aí eu acordei, ouvi o áudio e já mandei para ela. Falei, olha, sua profecia está concretizada. Então, estou muito feliz, Fran, de estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom dia para todo mundo aí. Espero que realmente eu possa trazer aí insights para quem quer fazer algo que seja diferente do tradicional mesmo, né? Legal, velho. Pessoal, para quem não sabe, eu conheço a Lidiana. Eu estava tentando fazer as contas, acho que foi desde 2012. Eu acho que 13, Fran. 13? 13. Uhum. Eu acho que nosso primeiro contato foi em 13. Ontem eu estava pensando nisso, eu acho que sim. Tá bom, já faz tempo. E a gente se conheceu num outro contexto, onde eu estava na consultoria, fazendo trabalho de desenvolvimento, e a Veridiana era responsável dentro da empresa, do RH, para contratar esse trabalho. E aí a gente teve alguns anos de trabalho juntas como parceiras, né? É isso Agora a aí. Veridiana mudou tudo. E eu também, né? Eu mudei tudo, ela mudou tudo, e a gente se encontrou de volta. É isso aí, é assim que eu vejo que a vida faz sentido. A gente vai mudando, né? A gente escolhe uma profissão, geralmente lá muito jovem, tem um ideal ali, as coisas vão acontecendo e você tem que ir evoluindo com aquilo que faz sentido para você. Eu não vejo problema nenhum nisso. Isso mesmo. Ô, Veri, então se apresenta para o pessoal te conhecer, por favor. Tá. Bom, então eu sou a Verediana Proencio, eu fiz psicologia. Eu sou uma pessoa assim, eu vou até trazer alguns dados assim da minha transição de carreira e de como que eu sou, porque eu acho que isso vai fazer sentido em todo o contexto, né? Eu sou bastante ligada com a minha intuição, com sinais que eu recebo, por sonhos e tudo mais. E quando eu fui fazer psicologia, duas coisas foram importantes assim na minha vida. Uma porque eu tive um treinamento, eu trabalhava na época era Telepar, hoje é Oi, TIM, enfim. Na época ainda se chamava Telepar, uma empresa de telecomunicações, né? E aí eu tive um treinamento que mudou tudo, treinamentão mesmo, assim, atendimento ao cliente, sabe? Mas aquilo mudou muito a minha forma de ver como trabalhar de uma forma mais harmoniosa. E depois disso, eu nem sabia o que era psicologia. Eu tive um sonho que eu era médica da alma. E aí eu confundi com medicina mesmo, né? Eu pensei assim, será? E já estava na época do vestibular. Eu pensei, e eu fiz vestibular mais tarde, eu não saí do ensino médio, já fui direto para a faculdade, eu fui quase 4 anos depois, por questão financeira mesmo. E aí eu falei, bom, medicina vai ser uma entrega daquelas para eu conseguir passar, mas se for isso, e eu gostava, de certa forma. Mas uma amiga minha me falou, isso tá mais com cara de psicologia. Ó a loucura! E aí eu falei, bom, eu vou dar uma pesquisada, fui na Biblioteca Municipal de Curitiba, peguei uns livrões enormes, comecei a ler, falei, eu acho que vai ser isso mesmo, vou fazer psicologia. E fiz. E desde que eu entrei na faculdade de psicologia, eu pensei, eu quero trabalhar com processos de desenvolvimento focado no profissional. Era isso que eu queria. Eu não tinha nenhuma dúvida, assim. Então, eu lembro que no primeiro dia de aula, os professores perguntavam, vocês estão aqui para fazer o quê? Só eu e mais uma outra guria levantamos a mão que a gente tinha interesse em trabalhar em outras áreas que não fossem clínica, né? Que não fosse clínica,
essas mais tradicionais. E assim foi, então a minha carreira, ela foi muito linear, né? Eu amei a live da Jaque, foi a de segunda, né? Que ela transita muito, assim, eu achei aquilo incrível. Eu não consigo fazer isso, a minha é bem linear mesmo, mas é um linear que agora ela deu uma viradinha, assim, para a direita, sabe? Por quê? Porque eu comecei a entender que algumas coisas já não faziam mais sentido, não era da forma como eu achava que tinha que eu fazia antes. Então eu pensei, agora eu vou ter que dar uma virada, né? Então, o meu processo foi esse aí de entrar na psicologia. E aí, Fran, e todo mundo que está aí, né? O que acontece? Eu trabalhei 16 anos em CLT, né? Em regime CLT nas organizações. Eu fui gestora de área de treinamento e desenvolvimento, educação corporativa, universidade corporativa e tudo mais. E aí fiquei nesse processo. Uma gestora, né, Fê? Não foi só uma gestora, você foi uma ótima gestora. Muito engajada. Eu posso falar porque eu estava lá para ver. Você era apaixonada pelo seu trabalho, né? Sim, muito apaixonada. E aqui começa um pouco do meu, né, um pouco aí da fundamentação de como que foi a minha transição de carreira. Foi muito difícil justamente por esse aspecto. Porque eu não saí do CLT por burnout, por exaustão, salário baixo, bônus, nada disso. Eu tinha muita autonomia, tranquilidade para trabalhar. Eu estava numa empresa que eu sou apaixonada. E aí começa uma grande questão, porque eu comecei a me questionar que eu não queria mais estar ali naquela relação, mas eu não tinha um porquê. Então eu comecei a falar, será que eu não estou fazendo? Será que eu estou chateada com o quê? E no fim das contas eu não estava chateada com nada. Eu precisava fazer alguma coisa que se integrasse mais com o meu momento. Só que eu não conseguia chegar nessa resposta, né? E aí, então, eu nem... Só para o pessoal ir ajudando a leitura aqui, foi mais ou menos, então, ontem eu estava falando sobre carreira e eu estava falando sobre essa conexão com a gente mesmo, porque a gente muda, né? E aí, se a gente não está conectado, a gente muda e continua no mesmo lugar, achando que tem que estar ali, que construir um império ali naquele lugar, né? E a gente precisa, né? E eu tinha me direcionado para virar uma diretora, né? Era isso que eu pensava. Só que começou esse processo de, assim, não era muito um questionamento ainda, mas era algo assim, parece que alguma coisa mudou, né? E aí eu fui para terapia. E essa parte é importante trazer porque tem muito a ver com o que tu trouxe ontem na live caótica, que eu escrevi um monte daquela live de ontem, foi muito engraçado. Tem um processo que a gente justamente precisa entender. Eu quero ser isso por quê? O que está amparando o que eu acho que eu quero ser? Que no caso era ser diretora, por exemplo. E eu fui em uma sessão com uma psicóloga muito boa. Ela fez aquele processo de entender a minha história de vida. E ali, eu não vou contar esse processo todo, porque é uma coisa grande, apesar de ter sido em uma sessão. Eu morei com a minha mãe. Ela era empregada doméstica numa casa de família e a gente morou nessa casa de segunda a segunda. Nós não tínhamos outra casa. Dos meus 2 meses de idade até os 9 anos. E aí, enfim, fazendo o resumo da sessão, ela falou: você percebe que você não está pedindo demissão da empresa que você está pedindo demissão do CLT. A hora que ela falou isso, assim, o meu corpo inteiro vibrou, sabe? E eu falei, é isso, agora fechou. E aí eu combinei a minha transição com o diretor para quem eu respondia e eu fiquei em transição aí por 6 meses nessa empresa. E aí saí, vai fazer agora 1 ano no final de setembro. E aí, gente, assim, né? Quando a gente está dentro de empresa, o que acontece? Tem muitas coisas que estão lá, que acontecem e que fizeram muito sentido, mas que chega um período da tua vida que você começa a olhar e você vê que aquilo já não faz sentido mais. Se você faz uma
proposta de mudança, alguma coisa assim, e não é o momento ainda da empresa, é a gente que tem que tomar uma decisão. E foi isso que eu fiz com bastante tranquilidade. E aí, uma coisa bastante importante que eu quero trazer aqui, a minha missão declarada, qual que é, né? Espalhar a cura no mundo dos negócios através do desenvolvimento integral dos seres humanos, que estão lá no mundo dos negócios. E aí, essa parte, a palavra integral é onde entra a neurociência. Quando a gente fala de pessoas, de seres humanos, a gente está falando dela com todas as suas áreas da vida e o exercício dos seus papéis em cada uma dessas áreas, né? E a gente vai exercendo esses papéis através das nossas capacidades, a capacidade de conviver, através da inteligência emocional, a capacidade de produzir, de concretizar através da inteligência física, a capacidade de ser, né, de se conectar com a sua essência através da inteligência física e de conhecer, de obter o conhecimento através da nossa inteligência intelectual. E o que eu percebi? Em todo esse meu processo nas empresas, eu atuava muito na inteligência intelectual. Então, a pessoa chegava e falava assim para mim: estou com um problema, com um conflito na equipe. O que eu fazia? Eu dava um treinamento de conflito, como gerenciar conflitos para essa pessoa. É o que a gente fazia, né? É o que a gente aprendeu a fazer isso, né? Exatamente. Eu não sei, eu estou com um problema com a equipe de comunicação. O que eu fazia? Dava um treinamento de comunicação. Um treinamento ótimo, um treinamento da NASA, o melhor que tinha. E com muita conexão, porque isso é uma coisa assim... O vínculo que a gente tanto fala em neurociência é uma coisa que para mim sempre existiu. Eu sempre me vinculei demais com as pessoas. Então eram treinamentos ótimos, só que eu via que alguma coisa, algo de errado estava errado, entendeu? E aí o processo da neurociência, que para quem já está estudando, inclusive, sabe muito bem que quando a gente está com o nosso sistema inflamado, a gente está com muitas crenças ali distorcidas, a gente enxerga o meio, mas enxerga de uma forma completamente diferente do que está se apresentando, e a gente começa a ver tudo como uma ameaça muito grande, e a gente entra em exaustão, uma canseira muito grande, às vezes vai para um burnout ou para outras situações, né? Uma ansiedade, uma depressão. E aí o processo de treinamento, ou inflamar mais ainda, encher mais ainda no processo intelectual, simplesmente piora. Então, assim, se eu não estou bem, se eu já não estou conseguindo fazer o que eu preciso por um processo em que o meu sistema todo emocional, psicológico está inflamado, colocar mais informação ali, o que faz? Piora, porque a pessoa fica com uma sobrecarga de informação, não consegue fazer o que precisa ser feito e aí vem uma frustração maior. Tipo, é um problema exponencial. Você coloca um treinamento e piora a situação da pessoa. Era mais ou menos isso que eu estou enxergando, sabe? Vê, deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Até para ficar claro para o pessoal. Hoje, quando você largou o CLT, você começou então, você decidiu que você ia fazer mentoria? Porque hoje você está fazendo mentoria, né? Você chama de mentoria. Aí o que eu fiz? Saindo disso, eu falei, bom, não vou mais atuar dessa maneira. Eu vou começar a olhar para o ser humano como o quê? Como um ser integral. E a gente vai começar pelo processo o quê? De entender a história, como que ela está agora, para depois a gente entrar no processo, pode ser de treinamento, seja lá o que for, de ferramentas, de técnicas e tudo mais. Então, nas mentorias, e aí eu chamo de mentoria por quê? Porque é a mistura de tudo que eu sei. Neurociência é a base de tudo que eu estou usando, e aí por isso eu entrei no PNP, porque o PNP, eu vejo assim como uma universidade mesmo, né? Lá a gente tem... Para você que fez universidade interna, é muito bom escutar isso. Para mim, assim porque tem tudo que você precisa do funcionamento. Quando a gente está num processo de mentoria, a gente precisa, se a gente quer entender o ser humano de uma forma integral, você precisa entender as fases do desenvolvimento. Então, eu não trabalho com criança, mas eu não trabalho com gestantes, mas essas fases
elas influenciam na pessoa que está aqui na minha frente. Eu preciso entender dessas fases, né? Quais são os impactos de tudo que aconteceu naquelas fases de desenvolvimento. Então, nos meus processos de mentoria hoje, o que eu fiz? Falei, não vou fazer da forma como era antes, porque as pessoas chegam para a mentoria falando assim, olha, eu quero ter mais disciplina e eu quero bater melhor as minhas metas e eu quero fazer uma boa gestão de equipe. É isso que as pessoas chegam falando. As pessoas hoje buscam mentoria, são pessoas das empresas que fazem mentoria para se desenvolver, né? Em várias coisas. Ou realmente está relacionado à carreira, né? Exatamente. A carreira é muito parecido, e é muito parecido com a busca de coach, por exemplo. Ou eu buscaria um coach ou eu busco uma mentora, que seria a Veridiana. Tá. Exatamente. A pessoa ela vem buscar, nunca é um processo clínico comigo, tá? Porque eu nem me anuncio e também não é a minha área específica. Ela sempre vem focada na questão de carreira e ela vem com essas queixas que são: não estou conseguindo bater meta, não estou conseguindo liderar a minha equipe, não consigo. Quer ver uma reclamação muito grande? Não consigo fazer um planejamento e segui-lo. Então, e outra coisa, um processo de medo, de insegurança muito grande. E aí, só que o medo e a insegurança não é algo que eles relatam logo que eles chegam. Eles chegam pedindo essas questões bem pontuais. E aí, quando eu começo a conversa, aí começa assim, o que é a diferença de um coach que não é psicólogo de um que é psicólogo, né? O primeiro pilar de trabalho meu é a gente entender o que eu chamo assim de equipe oculta. Então, ali a gente começa a trabalhar toda uma questão de direção e clareza, entender quem é essa pessoa, em que momento que ela está na vida dela, se tem alguma coisa ali, como um processo, um transtorno, uma psicopatologia, alguma coisa que possa impedi-la de fazer o que ela precisa fazer, né? E às vezes tem, tá? Eu já atendi, assim, nos últimos tempos, 3 pessoas que realmente estavam com um transtorno mesmo mental e que precisavam olhar para isso antes da gente começar a fazer qualquer coisa. Essas pessoas estavam vindo de vários outros processos de desenvolvimento bastante frustrados. Então, neste primeiro pilar, nessa mentoria, eu separei em 3 pilares, Fran. O primeiro é de clareza e direção, justamente quem eu sou, o que eu estou buscando, por que eu falo que eu quero, por exemplo, ser diretora? Da onde que está vindo essa minha motivação? É isso mesmo? E se é isso, por que eu estou tão angustiada? É a empresa? Então, a gente começa a fazer todo um processo de entendimento em relação a isso. E daí, o que acontece? É nesse momento que as pessoas começam a ver a diferença. Eu separei aqui para ler para vocês uma coisa bastante interessante, ó. Eu perguntei para essa minha cliente se eu podia falar desse WhatsApp que ela me passou. Ela falou que eu podia. Ela chegou pedindo para mim assim, Vera, ela é empresária, eu preciso melhorar a minha forma de fazer gestão com as pessoas, com a minha equipe, e eu preciso, o meu planejamento, parece que eu não consigo focar, sabe? Eu faço, mas eu não sigo. Eu tô ali trabalhando, daqui a pouco, quando eu vejo, eu tô procurando um aspirador para comprar. Então, a mente fica, né, voando. Inquieta, ativa. Hã? A mente muito inquieta e ruminando coisas que não tem necessidade. É quase um processo de possível ansiedade, mas ainda não é, né? Exatamente, exatamente. E aí, bom, entendi todo esse processo, nós fizemos 3 sessões, e aí ela me mandou essa mensagem semana passada, olha só. Então, lembrando, ela quer melhorar o processo de desenvolvimento da equipe dela e planejamento e foco. Aí ela me responde isso, ó. Consegui tomar café da manhã todos os dias, estou treinando todos os dias há 2 semanas, o treinando é o exercício físico, tá? Consegui fazer a regulação, olha o termo que ela usa, consegui fazer a regulação da respiração, é a respiração diafragmática que ela tá falando aqui, né? Que eu ensinei para ela, e emoções numa situação difícil nesse final de semana. E também tenho cuidado mais de mim nos pequenos detalhes. Então, você veja, ela procura uma coisa e daqui a pouco ela me manda um WhatsApp super feliz porque ela tá fazendo um negócio que
inicialmente que você acha que não tem nada a ver. Aí eu respondi para ela, né? Ah, parabéns, tal, não sei o quê. E aí ela me responde assim, que foi quando acabou a conversa desse dia. Estou muito feliz porque no final estou melhorando a minha disciplina. Viu? E a gente não falou nada de disciplina, eu nem uso esse termo, eu uso mais o termo consistência, né, Fran? Então, assim, a gente não falou de agenda, a gente não falou de Excel, a gente não falou de nenhum aplicativo, nós não falamos de absolutamente nada, nós só falamos de como ela está no momento e como ela pode fazer a regulação emocional para que a gente possa passar para o segundo e para o terceiro pilar. Para quem não sabe, isso tudo aí, gente, é neurociência. Neurociência. Porque ontem, o pessoal estava perguntando na live da noite, muita gente nova vem, né, no aquecimento, que nunca conheceu, nunca nem me viu na vida, nunca ouviu certo. E as pessoas me perguntaram e perguntam muito. Ah, é só psicoeducação? Eu falo, não, gente. É mais intervenção do que psicoeducação, né? Tudo intervenção. Você vai mudar isso, você vai mudar isso, você vai mudar isso, você vai mudar isso, porque sem isso a gente não tem nada, né? Sim, exato. E aí, Fran, e para todo mundo que está assistindo aí, sabe uma coisa que eu sou apaixonada? É muito louco isso. Eu começo a falar, já abro aquela imagem no PNP, lá na plataforma do PNP tem, que é do sistema nervoso, aquela dos primeiros módulos lá do Master Módulo. Eu abro aquilo lá, daí tem o quê? Sistema nervoso autônomo, sistema simpático, aqui desse lado, parasimpático, um monte de órgão, um monte de coisa. E a pessoa fica olhando, fala, isso aqui é você. Agora eu vou começar a te explicar. E eu vejo... para explicar, que legal. Uso a imagem. E aí as pessoas, é sempre assim, elas começam, tipo, um negócio assim, daqui a pouco eu começo a explicar, elas vêm assim, elas quase entram na tela do computador. Porque quando elas começam a entender ali os indicadores, taquicardia, sudorese, salivação, intestino solto, sei lá o que, essa ejaculação, ó, eu atendo muitos homens, eu tenho assim uma conexão muito boa para trabalhar com o público masculino. E ali nessa imagem ela traz o simpático como responsável ali pela ejaculação e o parasimpático pela ereção. Isso traz toda uma abertura do querer saber como fazer para o meu sistema funcionar bem, entendeu? Então você veja que assim, a pessoa vem para tentar buscar uma questão com a equipe e ela precisa entender como que ela funciona antes. E evoluindo um pouco nessa reflexão, o que acontece? Quando eu termino de explicar o sistema nervoso autônomo, ele entende como que é o funcionamento da equipe dele. Por que a pessoa não está performando, por que ela não consegue se comunicar, por que ela reage a tudo, ela reclama de tudo. Ele consegue entender esse processo, eu não preciso explicar nada. Legal. Tere, você estava falando aqui, eu estava pensando, né? Porque você acompanhou o meu processo de... Eu não vou chamar de evolução, mas de estudo, né? Então, você me acompanhou sem neurociência, com neurociência. Eu trabalhava enquanto estudava neurociência, lá na Inglaterra, né, na época. E hoje, você fora da empresa, usando do conteúdo, eu fico pensando assim... Porque o que aconteceu comigo quando eu comecei a usar? Eu comecei a usar antes de ir. Já usava, inclusive, com vocês, nas empresas, tudo, e começou a fazer. E aí falei, não, mas eu preciso entender isso aqui mais, né? Porque a gente tem muito pouco no Brasil, tem nada, basicamente, né? E aí, quando eu entendi isso tudo, que nós somos tudo, e tem muitas coisas envolvendo a nossa mente, a nossa performance, o nosso trabalho, eu falei, não dá mais para fazer outra coisa. Não dá mais para fazer o que eu fazia antes. Eu preciso trazer isso daqui, senão o que vai acontecer com essas pessoas? Eu estou tratando do quê? Eu estou ajudando que parte, né? E aí eu mudei a carreira, me revolucionei, falei, não quero mais isso aqui, mudei a empresa, mudei tudo. Mudei o nome da empresa. E basicamente, você mudou antes, né? Que você foi de dentro para fora, você foi se sentindo, percebendo, mudei. E agora você tem esse conhecimento integrado que encontrou aquilo que você já sentia, né?
Hoje, sim. com a perspectiva, você acha que as empresas precisam agregar esse conhecimento dentro da empresa? Precisam, Fran, e aí eu vou te dizer até o seguinte: hoje eu não tenho nenhuma vontade de voltar para a CLT nem nada disso, mas eu vou te dizer assim: se eu estivesse hoje na gestão de uma área de treinamento, que seria o nome, de educação corporativa, você pode ter certeza que não seria da forma como é mais, como eu desenhava antes, não seria. Eu colocaria todo um processo de entendimento do eu em todos os aspectos. Então, a neurociência tem que ter, gente, porque o corpo é o veículo que movimenta você para tudo, né? Quando a gente está falando da inteligência física, a gente está falando disso, assim, o meu corpo me leva para onde? E o que está dentro de mim, eu preciso fazer uma gestão disso, né? Eu preciso, mas para eu fazer, eu preciso saber o que é isso. Então, por exemplo, eu colocaria numa educação corporativa, numa universidade corporativa, assim, ó, antes de você entender fora, você precisa ter o teu manual. E eu chamo assim, inclusive. Quando eu falo de equipe oculta, eu estou falando assim, olha, esse aqui é o manual para você entender qual é a sua equipe oculta. Você vai dar nome para essa equipe e você vai aprender a gerenciá-la. E para cada pessoa é uma forma de ser, né? Não tem uma regra, porque isso vai depender da história de vida dela. Então, aqui você vai aprender o seu manual primeiro. Você vai entender o que são emoções, o que são pensamentos, para você não achar que é você. Eu continuo, Fran, usando, depois da nossa conversa sobre as ferramentas de perfil comportamental, depois da nossa conversa eu decidi continuar usando. Por quê? Primeiro porque eu descobri uma ferramenta que eu amo trabalhar. E a outra questão é porque essa ferramenta me ajuda a começar a conversa. Uhum. É um padrão de comportamento. Hã? Ajuda a aprofundar para entender esse funcionamento mais da superfície. Não é o aprofundar, é o iniciar a conversa que ela me ajuda, entende? Então, assim, eu jogo na tela. Você acha que é isso? Sim, por quê? E ali começa. Os medos que estão por trás desse padrão e não sei o quê. Aí a ferramenta sai e a gente começa a falar da pessoa porque já está aquecido o motor. Então, a ferramenta, ela está me ajudando muito para esse início, assim, sabe? De conversa, porque num processo de mentoria não é como num processo de terapia em que você, né, tem todo um tempo maior. São sessões fechadas, então você tem um tempo de trabalho. E eu também não gosto, eu gosto de ter metas, de objetivos bem claros e que seja dentro de um período. Esse é mais o meu estilo, assim, né, para ter uma agilidade, até porque não é terapia, então tem diferenças aí. Quando eu vou para terapia, porque eu faço terapia, eu já quero uma outra coisa. Eu não quero um processo de mentoria como eu faço, por exemplo. Então, eu faria isso, Fran, sabe? Mudaria completamente isso e a partir disso as pessoas começariam a entender o que é conflito, como fazer uma conversa, o que é uma conversa difícil, na verdade, porque a partir desse momento você já nem tem mais, entendeu? Uma conversa difícil. Você começa a se enxergar, né? Então, assim, você ia Até falar? mudar. Oi? Você ia falar? Eu tô falando. Você tá me escutando? Tô, pode falar. Eu ia te falar que até a gestão da mudança muda, né? Porque a Veridiana também Isso, fez a formação de gestão de mudanças comigo e ainda dá para usar muito, mas tem que usar com esse conhecimento do antes. Eu É. parei de fazer mudanças, eu falei pro Faid, eu tinha que deparar, não quero mais, porque não fazia mais sentido, porque as pessoas estavam doentes na empresa. Falei, Aham. tô trabalhando aqui, eu vejo exaustão, como é que eu vou falar de mudança se a pessoa está É. esgotada? E aí não fazia mais sentido e parei de fazer. Parei de fazer porque eu falei, eu não consigo mais não olhar. Eu não consigo, né? E geralmente nos processos de mudança as pessoas estão muito ansiosas, esgotadas. Então, essa integralidade, ela é necessária. A gente tá, É. a depressão está trabalho, os dados de trabalho são assustadores, né? 30% de depressão, risco de suicídio, burnout, ansiedade, as pessoas infelizes, as pessoas obesas, as pessoas Uhum. perdendo cabelo, É. separando família, separando filho. Precisamos fazer algo, né?
É Sim, basicamente fazendo, só que agora para quem quer, né? De um a um ali, né? exatamente. E aí, Fran, é justamente isso, assim, eu uso todo o processo de formação da gestão de mudança como um segundo passo. O primeiro é o seu entendimento, quem é você, como você está e como que você funciona biologicamente. Eu não consigo partir de nenhum outro ponto mais. E simplesmente funciona. Então, para as pessoas que estão assistindo, eu não sei, né? Deve ter gente que está iniciando nesses processos que podem ter insegurança e tudo mais. Eu acho que insegurança é uma coisa bem comum do início. Se você faz esse processo de entender como é o funcionamento, não tem por que você ter medo mais, porque vai dar certo, entende? Não tem como dar errado. Se você se aplicar, sentar, estudar, porque tem que estudar, né, Fran? Sim. Não tem como. Eu até comecei agora, essa semana, porque eu tenho um jeito peculiar de estudar. Eu assisto tudo, tipo, lavando louça, deitada no sofá. Aí depois, para assistir a primeira vez, aí eu venho para cá. Tenho duas telas, eu uso um aplicativo. Para quem não conhece o MindMeister, que é um aplicativo de mapa mental, para quem gosta. E aí eu vou, aí sim é estudo de verdade, né? E agora eu comecei num segundo processo, Fran, que é de estudar as áreas do cérebro e os órgãos de fato, no detalhe, conexões, mas que tem tudo isso lá, né? Então, para quem tem essa insegurança, não simplesmente a partir do momento que você entende de neurociência, você não tem mais essa insegurança, ponto final. E sendo psicólogo, assim, você já entra com uma base absurda, né? E no PNP também é só para psicólogo, né, Fran? Se não me Psicólogo, falha. Hã? psicólogo e área da saúde. Ah, tá. Então já tem ali uma base realmente para você conseguir entender num parte do zero, né? Então, Fran, respondendo a tua pergunta, eu mudaria completamente os processos, tá? Para mim, assim, tá bem obsoleto, realmente. E aí eu vou falar sem nenhum critério, assim, sem nenhum medo. Eu acho realmente que tá obsoleto, não está funcionando. A forma de medir clima não funciona. As pessoas estão trazendo isso, né? E a gente precisa entender assim, a gente pode mudar, né? Quando eu fui registrar a minha empresa, Fran, o nome da minha empresa é Grata Expansão da Consciência Humana Limitada. A contadora falou, mas qual é o ramo de trabalho? Aí eu falei, ué, expansão da consciência humana. E ela falou, não, mas não existe esse ramo. Eu falei, existe, eu trabalho nesse ramo. Ela falou, não, mas eu não vou conseguir registrar isso. Eu falei, não, mas tem que conseguir, porque eu trabalho com isso, eu ganho dinheiro com isso. Então, é um ramo que existe sim. E ela falou, bom, eu vou, mas já vai pensando, de repente a gente poderia colocar treinamento. Eu falei, mas não é treinamento, não é. E aí ela foi e ela conseguiu. Então, tem lá o ramo expansão da consciência humana. Uau! Então, a gente pode, Fran, né, e todo mundo, a gente pode sim, a gente não precisa, e a neurociência ajuda a gente, e aí através da regulação emocional, a gente consegue, é, primeiro a gente consegue se integrar com a regulação emocional, né? A gente consegue ficar um só, entender quem é você e tudo mais. E a partir da regulação que você faz sempre, você se organiza de uma forma que você toma boas decisões. E também você consegue ver o que ainda não existe, mas existe na tua cabeça, só não existe aqui no mundo material. Aí é só você materializar. Para isso você tem que ter segurança. E segurança você faz como? Se entendendo, se regulando. Então, na mentoria, é isso que eu faço, Fran. E todo mundo que está aí. Regulação emocional de início, aí usa todo o conhecimento de processo corporal, nervo vago, sistema Uhum. simpático para a pessoa ir regulando saúde, Isso. né? Uhum. Tratamentos, e depois você vai entrando no processo de modificação de padrão, que basicamente é o que a pessoa Isso. vai fazer. E aí depende do que a pessoa traz. Você vai puxar o conteúdo. A pessoa é workaholic. Vou pegar um conteúdo aqui de vício. A pessoa tem É. trauma, beleza. Vou ver aqui se tem trabalho. É isso que você vai fazendo. É isso que eu estou fazendo. Inclusive, você citou aí o workaholic. O workaholic é um padrão que a gente muito, assim, para mim hoje é muito fácil. A pessoa começa a trazer ali a história de vida, eu já consigo, através da neurociência, explicar tudo para ela.
E o workaholicismo é um processo disfuncional interessantíssimo para as empresas gostam. E as pessoas que são workaholic, que têm isso, que são não, né? Mas que estão nesse processo, elas têm muita dificuldade de sair disso, porque elas são muito reconhecidas por serem workaholic. Então, por quê? Workaholic, o que é? Vício no trabalho. As empresas querem que você seja viciada no trabalho, que você abra mão dos seus filhos, do seu lazer, de tudo, e coloque o trabalho no centro de tudo. E o trabalho não está no centro de tudo. Você está no centro, o resto está orbitando. E essa orbitação, ela tem que ser de uma forma funcional. Então, o workaholic chega assim apavorado, porque ele percebe que não está bem, mas ele também está muito... Ele está... Deixa eu ver a palavra assim... Ele tem dificuldade de sair daquilo ali porque ele tem um reconhecimento. Ele tem um carrão, Sim. ele tem... Esse dia eu estava falando com o diretor, ele tem... O vício, olha, o vício no trabalho faz muito parte, geralmente, da construção de vida da pessoa desde sempre. Então, é difícil ela ver que isso é algo que ela adquiriu e que é disfuncional. Porque ela sempre né? Só que sempre é funcional. E ela fica com aquele questionamento, então quem sou eu? Porque é como se tirasse ela inteira dela mesma, quando a pessoa tem vício no trabalho. E ela fica se sustentando muito por tudo que está ali, uma geladeira, um carro, que ela tem uma geladeira que ela tem dentro da sala e que ninguém mais tem. Ela até estava falando com o diretor esses dias, eu falei assim, então esses dias não, faz um tempinho já, eu falei, então quer dizer que o que te mantém aí é uma geladeira, um frigobar na tua sala e um carro que a empresa te dá, que é um carrão, mas é um carro que ele é menor do que o teu pessoal. Então, você percebe que está te segurando, de fato? Quando você começa... Porque essa informação, a pessoa já chega com essa dor. Ela não tem noção do que é. Dentro do processo de mentoria, você traz clareza, mas você não traz só informação. Você vai regulando e a pessoa realmente consegue sair. Então... Você trata. Sim, sim. Fazendo, Tere, é psicologia com outro nome. Só não é terapia, mas é psicologia. É aquilo que eu disse ontem na live, que foi uma coisa que eu anotei aqui no meu bloco de notas. É processo terapêutico de carreira, entendeu? É um processo terapêutico, não tem como fugir disso. E aí, eu nem sei se... Assim, olha, eu acho que outros processos nesse aspecto podem ser bons quando a pessoa precisa adquirir uma formação específica. Eu tenho dificuldade de oratória. O que está por trás dessa dificuldade de oratória? Se for só saber técnicas e tudo mais, vai lá fazer o curso. Mas a maioria das vezes a dificuldade de oratória não é técnica. A pessoa tem um medo pavoroso de julgamento, sabe? Tem um monte de coisa ali por trás. Ela se sente muito pequena, não se sente suficiente, tem aquela síndrome do impostor que está muito por trás disso. Então, assim, é um processo terapêutico, não tem como chamar. Ontem você usou esse termo, eu falei, é isso aí que eu faço. Eu não sabia que era isso, mas é isso. E é bom aceitar. Eu aceito também. Quando eu estava trabalhando individualmente com as pessoas, eu comecei a falar assim, sabe o quê? Isso aqui que eu tô fazendo é um tipo de terapia, com outro nome, com uma outra roupagem, com outro foco. Mas e foi tão bom eu falar isso, que daí eu voltei para psicologia e eu saí até do preconceito, daquela terapia que não funcionava. Você também tinha, né? Você voltou para psicologia depois do PNP? Completamente, completamente. Até um tempinho atrás eu falava assim, eu devia ter feito administração, não psicologia. Trazia isso assim muito fortemente, entendeu? Mudei completamente a minha visão em relação à psicologia depois da neurociência. Eu gosto muito das teorias, né? Eu gosto muito de psicanálise e psicologia analítica, sou apaixonada por Jung e tudo mais. Mas a neurociência, ela me trouxe um manejo de trabalho que ele é muito pontual. Então, eu consigo aliar tudo que eu gosto e que eu acredito
com um manejo muito pontual. Então, realmente, aliar tudo que a gente sabe. E eu acho que isso é importante também, tá, Fran? Até não ia falar, mas já que veio, assim, a gente não jogar fora as coisas que a gente já tem, sabe? Afinal, você estudou um monte de coisa. Quem é você? Junta tudo isso e traz o teu trabalho, traz o teu servir no formato que é o seu, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Falei sobre isso ontem na live do Papo de Carreira, sobre essa construção, porque existe ainda essa construção de que, então eu vou usar essa abordagem, mas é porque a gente aprende isso na faculdade. Uhum. De jeito. Só que essa abordagem foi construída 60, 70 anos atrás. Então, tem coisas ali que a gente já descobriu que não funciona desse jeito. Imagina se um médico que se formou há 40 anos atrás continua com conhecimento de 40 anos atrás. Ele não ia atender, porque hoje em dia a gente sabe muito mais sobre saúde do que sabia antes. É a mesma coisa. Então, algumas coisas que você amplia, outras coisas que você faz. E agora a gente já sabe que não funciona e segue a vida. Né? É isso. E você sabe, Fran, que eu gosto muito de analogias, né? Então, nas minhas mentorias, eu trago analogias para as pessoas poderem entender o que está acontecendo e tal. E por isso que eu trago essa questão da equipe oculta, que a gente entende o que é a equipe dela e não sei o quê. E tem uma técnica que eu uso, é a técnica, vem da neurociência, mas a analogia que eu vou trazer que, assim, eu acho fantástico, porque as pessoas ficam o dia inteiro, assim, elas sabem o que está acontecendo, elas se monitoram e elas se regulam sozinhas. E aí elas dão bons feedbacks, e aí elas conseguem não ter conflito na equipe, elas conseguem fazer uma boa interlocução entre as áreas, né? Mas eu estava esses dias falando para um gestor dentro de uma mentoria, falei para ele assim, sobre a questão, quanto tempo que esse medo fica em você? Mais de 15 segundos? Estava usando a regrinha lá dos 15 segundos, né? E aí ele falou, nossa, muito mais, fico o dia inteiro com medo. Medo, assim, é quase que como um leão que vai pegar ele, mas não tem nada acontecendo, né? De fato, não tem um leão de fato. E aí eu falei para ele assim, olha, imagine que as suas emoções, os seus pensamentos são como nuvens, elas passam e elas não são ruins. Mesmo a do medo, qualquer coisa, ela é boa porque ela está te indicando algo. Só que dependendo aí das suas programações, ela vai indicar algo que não é real. E aí você precisa saber que não é real. E aí a neurociência que ajuda nisso. Então, e aí o que você faz? Que nuvem que é essa que parou aqui na frente? É medo. E qual é a função dela aqui? Ah, ela está dizendo que eu estou em ameaça. E você olha e vê, você está em ameaça mesmo? Não, é uma insegurança que está vindo de alguma coisa da tua história e tal. E aí, nesse ponto, a gente já entendeu até a história, a pessoa já consegue até nomear de onde que veio, né? Lembrar de onde que veio. E aí você vai fazer qual regulação? Qual você acha que faz mais sentido? Que às vezes eu ensino 2, 3, depende da situação. Aí eu faço tal. E aí essa semana ele falou, Vê, parou uma nuvem na minha frente essa semana que era raiva. Então, assim, isso é gestão das emoções, que a gente tanto fala e tenta explicar, a gente abre um PowerPoint e começa a fala, dá treinamento, a pessoa não entende nada. E aí, você fala de uma nuvem e a pessoa entende tudo, porque ela já entende o que funciona dentro dela, entendeu? Sim, que é usar um pouco do repertório da própria pessoa para entender e para que ela entenda o processo, né? Exatamente. E nesse aspecto, né, Fran, você não precisa aplicar nenhum teste desses de inteligência emocional para saber como é a inteligência da pessoa, na minha opinião, obviamente. Porque aqui ela já entendeu como que é o funcionamento dela e que ela entende que uma emoção que está ali, se ela está apontando algo que você precisa se movimentar, que realmente está acontecendo, ou se aquilo é um impulso de uma coisa disfuncional. Na verdade, os testes de inteligência emocional, eles, quando a gente vai comparar com dados cerebrais, eles não batem. Uhum. Eu usei, inclusive, um na minha pesquisa e falei, gente, teste aqui não mede. Não mede mesmo. O que mede o objetivo de como ela reage naquele momento. E aí é dado corporal.
e mental. E mede a neurociência, Exato. porque o teste subjetivo, ele não mede. Ele mede algumas psicopatologias, tudo, mas a inteligência emocional, não, a gente não tem ainda um que fale, não, isso aqui mede, entendeu? E você está falando uma coisa que você viu lá no teu mestrado, né, acontecendo. Eu não vi, mas eu experienciei. Eu comecei a perceber que aquilo não batia nada com nada. E além de não bater, eu senti assim, tipo, para que serve? Tá, eu tenho um relatório enorme, eu faço o que com isso daqui agora? Ah, você tem empatia 28. O que eu vou fazer com isso, entendeu? Realmente não resolvia nada para mim. E aí eu parei. Esse teste eu achei assim, não faz sentido. São testes caríssimos, mas não faz sentido para mim. Para mim, a gestão das emoções, inteligência emocional, ela vem justamente. Entendi todo o meu processo do sistema nervoso autônomo, como eu funciono, como são as minhas programações, como é que esses alarmes todos disparam. Entendo, coloco ali um processinho para a pessoa poder entender, uma analogia, e ela começa a nomear essas emoções, ela começa a sentir, né? Eu ensino muito eles a fazerem aquela técnica, né, de entender como que são os batimentos cardíacos e tudo mais. E a regulação, isso é inteligência emocional. Na verdade, isso que você está descrevendo é um processo de autonomia emocional. Uhum. Que até a gente já ir aqui encerrando, mas tem uma coisa importante, não é o que você tem por causa da sua história, mas que a grande maioria dos psicólogos tem, e a grande maioria das pessoas tem, que como a gente teve aí uma educação dentro de casa, fora de casa, na escola, na universidade e na empresa, aonde a gente tem que seguir as regras, e é quase como se a gente não pudesse pensar sobre não concordar e não modificar, o nosso cérebro vai se condicionando a viver por ordens, viver por regras que não são minhas. E aí a dificuldade do gestor ou de uma pessoa que não é gestora entender da sua carreira como já ela, porque a gente sempre fazer esse movimento, que é o que o nosso cérebro aprendeu. Aquilo que eu penso e sinto, não importa, eu tenho que seguir o padrão aqui que está pedindo de mim. Só que a gente não consegue seguir esse padrão, porque esse padrão não foi criado pensando em como que a gente funciona. Foi criado pensando em como que os outros querem que a gente funcione e por isso estamos tão doentes. Exato. Né? O pessoal está dizendo que meu áudio está falhando aqui, vou chegar mais pertinho. Então, quando você usa testes para a pessoa entender como ela funciona, a gente ainda está nesse lugar de que eu preciso que um teste me diga quem eu sou, porque eu não tenho competência de entender. Uhum, é isso mesmo. E até, Fran, quando a gente fala num processo de inclusão, diversidade, sistemas que estão super em alta nas empresas, você vai dar todo um processo lá de treinamento e tal. Você tem que cuidar do outro, você tem que incluir o outro e não sei o quê. Só que as pessoas não gostam do cabelo delas, elas não gostam do sotaque delas, elas não valorizam a própria história. Elas têm ali um monte de situações que não são auto-inclusivas. Então, não dá para ela incluir outra pessoa se ela nem se incluiu ainda naquele processo todo, né? Então, quando a gente está falando disso tudo que a gente está trazendo aqui, de testes, de treinamentos prontos e tudo mais, a gente está nivelando as pessoas de um jeito como se todo mundo tivesse no mesmo, ali na mesma linha, na linha de largada, com as mesmas condições. E aí, quando eu olho para as avaliações e tudo mais, que tudo isso vai sobrecarregando as pessoas, é como se a gente colocasse na linha de largada para uma corrida de 5 quilômetros. Meta é chegar em 32 minutos os 5 quilômetros. Ali tem gente que está com a perna quebrada, a outra que está com a perna engessada, a outra que está fazendo fisioterapia, a outra que está com dor e nem sabe que a perna está quebrada. Aí todo mundo deu a largada, e um sai correndo, o outro, cada um vai se virando do jeito que dá. E lá no final, ó, você não conseguiu nem largar, então você tirou 2. Né? Você chegou em 30 minutos, bem menos do que todo mundo. Então, você é ótimo, você está lá no nosso mapa de talentos. Só que a gente coloca as pessoas, né, para concorrer de uma forma muito desigual. E aí eu entendo que a gente consegue trazer um nivelamento bastante interessante quando a gente começa a entender quem nós somos, temos autonomia, como tu disse,
E aí sim a gente está lendo, né, para realmente poder trazer o que há de melhor em cada um de nós. E nos processos de mentoria individual, a gente tem liberdade para poder fazer isso. Ô, Tere, só para... Tere, ô, Vere, louca. Pessoa louca, Tere, da onde Tere? Ô, Vere, só para a gente motivar os psicólogos aqui, você não precisa dizer quanto, mas você hoje acha que você ganha bem? Você cobra um preço bom para a sua mentoria? Sim. Ó, eu vou te falar o seguinte, eu até ia falar o valor aqui, mas aí eu acho melhor não. Mas aí, eu queria passar um valor mais aproximado para não ficar uma coisa voando. Eu vou dizer assim, olha... Fala do geral. Tá, ó, primeiro, eu vou falar para você, primeiro mês que eu saí do CLT, o valor que eu tinha ganho era de R$ 22.000 no primeiro mês, tá? Onde, tipo, eu saí e falei, e agora, né? Eu já estava muito concentrada, eu sabia o que eu tinha feito e tudo mais, mas eu já tive um recebimento ali muito legal. E aí, o que eu quero trazer, assim, sabe? Eu até agora, eu nem consegui engrenar ali no meu Instagram, aqui, né? No meu Instagram direito, porque eu realmente estou atendendo muita gente. E essas pessoas, elas inicialmente vieram porque me conheciam. Depois disso... Oi. Só para a gente deixar até claro aqui para as pessoas, mas é porque também você já tinha os contatos das pessoas da sua profissão. Que hoje, se alguém for tentar fazer isso, a pessoa vai ter que mostrar o trabalho de outro jeito. Tá, isso sim. E aí, assim, ó, são duas questões, tá? Hoje eu tô recebendo muito mais pessoas de indicação das pessoas que eu atendi. Então, hoje eu tô atendendo pessoas que eu já não conhecia mais. Mas sim, eu tinha um relacionamento muito bom já de mercado. Eu vou dizer para quem está em empresas hoje, eu era muito concentrada quando eu estava trabalhando. Eu tinha uma frase que eu dizia assim: eu vou aportar resultado em qualquer interação que eu tenha, da hora que eu chegue até a hora que eu vá embora. Por exemplo, eu entrava no banheiro, tinha lá a zeladora que cuidava do nosso banheiro. Eu pensava, vou aportar resultado aqui. Entrava no elevador, tinha a pessoa, sei lá, de tudo que é lugar, de cargo, vou aportar. Não. Então, assim, esteja concentrado, faça os seus contatos, sabe? Interaja de uma forma interessante. Seja uma pessoa que crie vínculo verdadeiro com as pessoas, se interesse de verdade. Não sejam aquelas pessoas assim, eu sou da matriz, eu não sei o quê, ou aquela pessoa fria, na hora que precisa de uma informação, passa um processo ali. Isso daí não vai te ajudar em nada na sua transição, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante e isso eu tenho certeza absoluta que foi o que me ajudou na minha transição. De fato, foi o que me ajudou muito na minha transição. Porque eu não precisei me mexer. Eu joguei no LinkedIn e pum, veio um monte de gente. Eu costumo dizer assim, a empresa que eu trabalhava, ela continua me pagando. Porque as pessoas chegam o tempo todo, entendeu? Só que depois disso, você tem que começar a fazer o teu nome independente de uma empresa. Então, hoje, eu já estou num outro momento que estou atendendo pessoas que eu realmente não conhecia, indicação de indicação da indicação, e agora já estou começando a fortalecer ali o meu Instagram para poder fazer isso que você está falando, né? Para as pessoas precisam te conhecer de outras formas. E vou te dizer que a hora que você fortalecer teu Instagram, você vai dar conta da agenda. Não, exatamente. Hoje eu já tenho uma agenda bastante carregada e às vezes eu vou lá fazer uns stories e aí gera. Isso é muito legal porque as pessoas interagem bastante. Todo mundo falava para mim, ver início do Instagram é morto, ninguém interage, porque no meu não é assim, as pessoas interagem. E aí eu não posso ir lá, botar um stories e abandonar todo mundo, entendeu? Então, às vezes eu nem posto porque eu não vou conseguir interagir. E agora eu estou bem nesse momento de começar a fazer esse alinhamento. Legal. Justamente por isso. Então, já que vai te procurar, já te vi no LinkedIn. Ô, Veri, passa teu contato para quem quiser te procurar. É verediana.proencio, né? Que é o Instagram. Você pode me seguir. Direct, tudo eu respondo muito rápido.
Para quem, eu vi que algumas pessoas colocaram, quero fazer mentoria, não sei o quê, fiquem de olho aí por esses próximos dias, eu vou fazer um processo de mentoria em grupo, muito assim, eu e mais, eu tô com uma parceira nesse processo, a gente fez assim, pensando realmente em chegar no ponto que as pessoas precisam, então quem quer fica de olho ali, porque vai ser um valor também mais acessível para quem precisa que seja um valor mais acessível e tudo mais. E vai ser um processo bastante interessante para a gente trabalhar toda essa questão aí de equipe oculta que a gente precisa, porque na verdade é isso que a gente precisa saber, o que está aqui dentro para a gente poder liderar. E podem ir mandando lá as mensaginhas, eu vou respondendo. Entre um atendimento e outro, eu vou respondendo todo mundo. Eu vi que tem pessoas aí que estavam assistindo a live, que estavam no início de carreira, que já estão deslanchando e tudo mais, que a gente já tinha conversado. Então, não interessa em que momento que você está da tua carreira. É se concentrar, tem que estudar, né, Fran? Assim, você coloca trocentas mil coisas lá no PNP. Esses dias eu até mandei uma mensagem para você, Fran, além do PNP, eu tenho vida. Então, assim, por favor, né? Não, vai ter mais ainda agora. E PNP agora, PNP vai virar uma escola gigante. Vamos aguardar. Tem que estudar, porque senão não adianta, sabe? Agora, se você quer estudar, entra. Uma coisa que facilita muito para mim, que eu gosto de ler os artigos em inglês, sabe, Fran, para pegar na fonte. Mas, como é muita coisa para ler, você traduz, né? Pelo que eu vi lá, tá tudo traduzido. Então, assim, gente, isso é um absurdo para mim, assim, de entrega, de verdade. Tô apaixonada pelos artigos traduzidos. Então, para quem não fala inglês, não lê inglês também, Maria, isso ajuda demais. Ô, Vê, tem mais de 80 artigos traduzidos lá. É mais cada um tem umas 20 páginas, 15 páginas. A gente tem que terminar. Pessoal, eu vou deixar essa live aqui. Queria ficar aqui. Eu vou deixar essa live no Instagram. Vou marcar a Veridiana. Veridiana, daí você já aceita para aparecer no seu feed também. E aí vocês conseguem... Tá? O pessoal escreveu aqui, a gente abre a geladeira e sai a Fran. Bem isso. Legal, viu? Te desejo muito sucesso. Estamos aqui, né? Juntas, como eu nunca imaginei, andando lado a lado aqui para fazer do mundo um lugar melhor, né? Para curar o mundo. O Instagram da Veridiana é Ana Proencio. É Proencio. Ela vai escrever aqui pra vocês. Vou escrever aqui para você. Teve uma pessoa, Fran, que perguntou aqui qual é o aplicativo que eu estudo. É o MindMeister. MindMeister. Isso, se escreve MindMeister. Ótimo. Tá? Ô, Vê, e aí só eu tenho que te fazer uma pergunta padrão e protocolar, que é: o PNP destravou as dificuldades dos seus mentorados? Sim! Pronto. Ótimo. Tá, mas pergunta depois de tudo já não precisa mais nada. Tá. Então, vem pro evento ao vivo, né? A gente vai se ver. Sim. Em outubro eu tô aí em Curitiba. Então venha. Beijo, então. Pessoal, beijo. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Sucesso para todos nós.